É com muito Vamos lá. prazer que eu recebo aqui no Sete Guaíba a Adriana Calcanhoto, que estará em breve aqui em Porto Alegre para um show Voz e Violão. Tudo bem contigo, Adriana? Obrigada por nos atender. Obrigada a vocês, um prazer estar aqui, está tudo ótimo. Vamos falar um pouquinho então sobre esse show, né? Um show que vai trazer músicas já super consagradas, Esquadros, Vambora e outras, né, que tu pode me falar melhor. Que show é esse, Adriana? E como que ele foi pensado? Ele não foi muito pensado, não. Ele é meio que um resultado, assim, de quando acabou, quer dizer, já não pode dizer acabou a pandemia, mas quando foi possível sair para cantar e ter presença, ser presencialmente o palco e a plateia, né? E aí, assim, comecei a fazer os shows e tem muitos pedidos e a reação da plateia com canções que já existiam, que já tinham tido seu, não acabado sua vida útil, vamos dizer, mas que são de outro tempo e que parecem agora ressignificadas pelo encontro, né? Pelo fato da gente estar dando mais valor à coisa junta, ao vivo. Então, assim, tem sido impressionante. E eu vejo que as pessoas querem muito cantar as músicas, e então não vejo por que não atendê-las. E um show com voz e violão tem tudo para isso, né? Acho que imagino que você seja, não no mau sentido, mas constantemente interrompida pelas vozes. Isso tem uma coisa, vamos dizer assim, permite, né, a coisa espontânea. Às vezes alguém diz uma coisa, pede uma música ou faz um comentário, e aquilo pode, eu posso ter um tipo de pensar uma canção, estou com vontade hoje de cantar uma canção, eu levo ela para o roteiro. Num esquema muito grande, com muitos músicos, quanto mais gente, fica mais difícil fazer isso, né? Assim, senão você dá um cavalo de pau na, na produção, o iluminador vai para um lado, você vai para o outro, enfim, essa coisa. E o show solo, ele permite, ele tem essa liberdade. Não quer dizer que ele não seja um roteiro amarrado, assim, mas às vezes tem surpresas muito boas. E como que se faz um set list para um show como esse, né? Acaba algumas canções obrigatórias ficando de fora também? Fica um pouquinho, mas nesse caso aqui nem tanto. Sempre tem, olha, o que eu mais ouço é as pessoas dizendo, você não cantou aquela, mas não dá para cantar todas, né? Sempre alguém fica frustrado assim, né? Mas eu acho que o roteiro, assim, quando Esquadros, que é uma canção que diz Eu ando pelo mundo, ela foi lá para cima no roteiro. Eu abro com Esquadros, porque essa ideia de poder dizer Eu ando pelo mundo era uma coisa que eu não podia nem dizer nem fazer durante o confinamento, né? Então o roteiro começa assim, Esquadros foi lá para cima. E isso é uma grande novidade, porque Esquadros, em geral, estava mais para o final, porque é uma música conhecida, as pessoas gostam de cantar. Então, eu acho que abrir com Esquadros já é o que faz desse show o que ele é, né? É uma novidade, assim, para mim, no roteiro. Um show assim também serve para eventuais testes, músicas que tu tá trabalhando, querendo lançar. É um momento para isso ou não? Eu já fiz muito isso, mas hoje em dia, quando você canta uma coisa para teste, aquilo alguém está filmando, alguém está gravando, aquilo vai para a internet, então não é muito teste, porque aí aquilo vai, mesmo que esteja muito verde, muito cru, essa coisa do teste mudou com essa possibilidade, né, de registro, assim, então não tem muito teste. Pode ter teste na passagem de som, né, mas show tem menos. E Porto Alegre, Adriana, como é cantar aqui, tocar aqui, estar aqui, né? Tu que é gaúcha, é daqui da cidade e, né, sempre referida com muito orgulho, assim, pelos gaúchos, né? Como tu sendo daqui, como que é estar aqui de novo e cantando, tocando aqui? É sempre bom e é a única cidade que é a minha cidade natal, né? Então tudo é diferente, tudo é especial. É, e tem um lado assim de que é uma tranquilidade, uma coisa assim, parece que eu não preciso explicar nada, né? É uma coisa de muita intimidade, cumplicidade, sabe? Isso é muito legal. Essa turnê, não sei se foi essa turnê, mas tu esteve pela Europa agora, recentemente, não? Pela Estados Unidos, né? Fazendo uma tour em outros países. É isso? É isso, eu fiz Europa primeiro, depois Estados Unidos. Essas duas turnês, elas foram adiadas, né, na pandemia, duas vezes. Ia, aí não fomos, aí
E aí finalmente fui, mas já com essas canções assim, canções que eu fiz na pandemia, do disco que eu lancei na pandemia, canções pós o disco da pandemia, como 2 de Junho, que é a canção que fala sobre a morte do menino Miguel. Então, tem canções bem antigas, sucessos conhecidos, mas tem também essa atualização das coisas que são da pandemia, e eu não diria pós-pandemia, mas pós o meu disco da pandemia, que saiu, como eu tenho dito, que queimou a largada, né? Porque nos 2 primeiros meses de pandemia eu tinha um disco da pandemia, ainda tinha muito pela frente. Que loucura, né? Olha, que momentos, né? A gente falou rapidamente sobre estar em Porto Alegre e também circular pelo mundo, né? Como que é também estar no exterior? Como é que tu sente a receptividade, né, das pessoas? É realmente um público brasileiro ou existe um público também local, né, desses países e que acompanha o teu trabalho também? Tem um pouquinho de cada coisa. Tem os brasileiros que conhecem as canções, que se relacionam com as canções. Tem muitos brasileiros que estão indo pela primeira vez, não conhecem o trabalho. Tem as pessoas, tem os locais, né? Assim, tem gente que vai porque é música brasileira, mas tem muita gente que vai porque é língua portuguesa e do mundo todo, pessoas que estudam português, estão aprendendo a língua portuguesa por causa das canções, e esse é um público muito especial para mim, assim. Chegando nessa língua portuguesa, tu tem uma relação muito forte com Portugal também, né? Muito forte com Portugal, tenho uma relação que se aprofunda cada vez que eu vou, mesmo não indo, né, é uma coisa da minha vida, assim, não tem mais nada que eu faça que não seja influenciado, permeado pelo que eu vivo com Portugal, em Portugal, quando eu estou lá. Lecionando curso também, Lé, como que é a Adriana Calcanhoto professora? Adriana Calcanhoto, professora, olha, eu gosto de ter uma turma pequena porque eu gosto de cuidar de todo mundo, de saber quem é quem. Nas primeiras aulas eu faço um recorte, assim, um retrato de cada um, quais são as influências musicais, o que gosta, o que não gosta, o que não conhece, por que está ali, como era a relação com a música na infância, enfim, e aí eu vou vendo também eles se relacionando entre eles. Então, tem alunos que vão porque querem escrever letra de música e saem de lá compondo melodia e vice-versa, sabe? É um negócio sempre inesperado, as pessoas ficam muito entregues, assim, e é bacana. Agora, se eu tivesse turmas muito grandes, eu acho que eu não conseguiria, sabe, ter esse cuidado. Os alunos ficam amigos, ficam alunos para sempre, mandam canções, perguntam coisas, né? Mesmo depois do curso. Coisa boa. Adriana Calcanhoto com a gente hoje aqui no Sete Guaíba, porque tem show dia 3 de dezembro às 9 da noite, no Teatro da Anrigues, aqui em Porto Alegre, voz e violão, ainda tem ingressos disponíveis, mas não perde tempo, já vai lá, garante teu ingresso, garante tua participação nesse show que vai ser incrível. E a gente está falando sobre a questão no exterior, eu queria só para a gente fechar esse capítulo, viajar e estar em movimento vai fazendo com que a gente se modifique de alguma forma, né? E quando você está em outro país e com esse contato direto com Portugal, tu sente que existe uma coisa que te deixa diferente, né? Tu sente que a tua forma de compor, a tua relação com a música se modifica a partir do momento em que tu sai do país? Eu acho que as experiências, né, vividas, a vida da estrada, tudo isso é componente, tudo isso influencia. Agora, eu me sinto uma pessoa do Brasil e da língua portuguesa em qualquer lugar que eu esteja, embora eu tenha um espírito, sempre tive muito cosmopolita e gosto de me adequar, né, aos costumes e sobreviver na outra cultura, enfim, incorporar, né, as coisas da outra cultura, mas ao mesmo tempo tem uma coisa para mim que parece que quanto mais eu viajo, mais brasileira e mais da língua portuguesa eu sou, quanto mais línguas eu escuto pelo mundo, mais eu me apego à língua portuguesa, que eu acho a mais linda, sem sombra de dúvida. Falando sobre Só, né, de 2020, tu pincelou agora um pouquinho, gravar esse álbum durante a pandemia, foi naqueles primeiros meses. Como é que foi esse processo e isso também te modificou de alguma forma, esse período? Esse período me modificou de muitas formas.
A primeira mudança é que quando eu ficava em casa, assim, não tinha nada para fazer, ficava o dia inteiro em casa, vários dias em casa, eu ficava de pijama. Com a pandemia isso mudou. Eu passei a vestir uma roupa para ficar sozinha em casa, com ponto sozinha em casa. E isso é a primeira novidade. Depois, as 11 canções que eu fiz, 10 canções que eu fiz na pandemia, uma por dia, durante 10 dias seguidos, assim, que é uma absoluta novidade também, era um ímpeto, uma coisa meio de, tipo, crônica, né? Eu estava vivendo aquilo e estava escrevendo sobre aquilo que eu estava vivendo ali, praticamente em tempo real, assim. Isso também foi uma novidade, isso, eu fiz coisas, assim, usei procedimentos de composição que eu não tinha usado ainda, e isso foi bem, bem rico. E também é possível te ver nos clipes, né? Ali naquele ambiente quase que enclausurada, né? Quase não, porque era o que a gente estava vivendo, né? Acho que também a gente sentiu muito esse disco dessa forma visual também. Tinha uma coisa, eu moro no meio do mato e o que chegava para mim do mundo é, era pela televisão, eram as imagens que eu via na televisão. Então, certas coisas, certas imagens e depoimentos e acontecimentos me inspiraram para o disco. Tipo, quando eu via as pessoas se manifestando nas janelas, cantando ópera nas sacadas, né? Assim, as pessoas se virando. E aí eu tive essa coisa, essa ideia das janelas e várias coisas assim do disco são coisas que eu via na TV de noite, aí no outro dia de manhã eu acordava para fazer uma canção e muito tinha a ver com aquilo que eu tinha visto. A tua música Bunda Lelê, que é o funk da quarentena, tocou muito. Eu não sei se toca ainda, porque eu não tenho mais ido em festa ultimamente, mas tocou muito em festa aqui, festa online, festa agora presencial. Bunda Lelê foi sucesso nas pistas. Sucesso nas cadeiras, né? Assim, muitas coisas envolvidas nessa canção e a coisa irresistível de fazer um funk usando as palavras que o funk usa, mas dizendo talvez outra coisa. E também para a gente rir um pouquinho da situação, né? Que quando a gente está numa situação ruim, se a gente consegue rir um pouquinho daquela situação, ela tem mais chances de melhorar. Bom, Adriana Calcanhoto, quero falar um pouquinho também sobre a tua relação com a música, né? Tu que é filha de músico, de bailarina, a gente já conhece a tua história e tu já falou que tu sempre teve acesso à música em casa, mas esse interesse, esse movimento de se tornar uma artista, surgiu quando, como, com influência do quê? Com essas influências da música na minha casa, com certeza, tinha um lado meu na infância que achava, que sabia que ia ser artista, né? Eu fui muito influenciada para isso, meio fui criada para ser artista, mas por outro lado eu também pensava em todas as coisas que eu acho que todo mundo pensa, em ser veterinária, astronauta, tenista, Fosse poss- arquiteta, enfim, várias possibilidades, mas nunca rolou. Eu acho que foi importante também, assim, fazer de tudo um pouquinho, fazer muitas aulas de coisas diferentes, até chegar na coisa que acabou acontecendo, né? Em alguns momentos, logo que eu comecei a compor uma primeira safra de canções, assim, no começo da minha adolescência, eu tinha uma coisa muito forte, assim, de querer levar a vida que eu levo hoje em dia, sabe? Ter uma vida de compositora, de artista, enfim. Mas isso foi e veio muitas vezes até chegar aqui. Tu tem alguma relação com rádio também? Já ouvi, já assisti algumas entrevistas tuas que tu fala que tinha o rádio muito presente na tua casa, né? Eu que tô falando da Rádio Guaíba, assim, que é uma rádio histórica e que a gente faz de tudo para que ela siga viva, né? Mesmo em meio a tanta concorrência hoje, né? Com tantas plataformas, tantas formas de se fazer rádio. Os podcasts hoje são formas de fazer rádio. Mas tu tem alguma relação com rádio que tu possa contar pra gente? Totalmente. Eu entrei em contato com rádio com as babás na minha casa, né? Não é que eram muitas ao mesmo tempo, eu digo no plural porque eram uma de cada vez, mas eram algumas, porque meu irmão não era fácil. Eu uso essa frase feita, mas ela tem um senso de verdade, assim.
E então aprendi a ouvir rádio, gostei de ouvir rádio, né? Essas pessoas que trabalhavam na casa ouviam rádio AM, onde se ouvia, naquele momento, a Jovem Guarda acontecendo. Então era uma coisa incrível, a rádio entrou aí para mim. Depois, na adolescência, eu comecei a ouvir uma rádio, fora as rádios tradicionais, né, de Porto Alegre, mas agora eu não lembro do nome, mas tinha uma rádio que durante um tempo tocou só música popular brasileira. E era um negócio incrível, os lançamentos naquele momento eram inacreditáveis, e os clássicos que tocavam também, e era uma coisa assim que foi muito marcante para mim. Eu me lembro de ouvir essa rádio e esse momento, que é parecido com esse momento que eu começo a compor, e isso tem a ver com a influência da rádio, era uma vontade, assim, daria a minha vida para que as minhas canções ou que alguma poesia tocasse na rádio, né? Que alguém queria partilhar aquele impacto que eu tinha. Se alguém, uma pessoa sentisse aquilo que eu estava sentindo, para mim estava bom, e eu continuo pensando assim. Mas rádio, eu fui muito presencialmente dar entrevista nas rádios, e faço isso nas turnês. Hoje em dia a gente faz muito mais coisas, né, assim, por Zoom, online, mas ir na rádio, encontrar as pessoas, né, os jornalistas, os radialistas, os locutores, os programadores, é um povo que eu gosto muito. Eu acho a rádio uma coisa forte, assim, porque tem um alcance. Você sabe que pode ter alguém lá no interior do Tocantins com um radinho de pilha, e sua música pode estar tocando lá. É uma coisa, é mágico, né? O rádio, na verdade. É sim. Adriana Calcanhoto com a gente hoje aqui no Sete Guaíba. E Lupicínio, não posso deixar de te perguntar sobre esse grande compositor daqui, e como que também tu entrou em contato com a música dele, com ele, enfim. Primeiro, assim, nasci mergulhado, como todos nós, né? A gente, como eu faço um paralelo, assim, é como o Caíme na Bahia. O Lupicínio, no Rio Grande do Sul, a gente nasce ouvindo, sempre existiu, a gente sabe as canções das crianças e tudo, então eu tinha essa relação. Era uma influência muito profunda, muito marcante, mas eu não realizava, porque eu não tinha aquele choque de ter conhecido, né? Quando você descobre um compositor, uma pessoa que você ouve e diz, da onde vem isso? Com o Lupicínio não tinha isso, e aí essa influência eu fui trabalhando com ela aos poucos, eu fui entendendo melhor a minha relação com a obra do Lupicínio, ao longo dos anos. E quando eu fiz o Micróbio do Samba, isso ficou muito forte para mim, eu falo sobre isso. E depois, quando eu fiz o Loucura, que a URGS convidou para fazer nos 80 anos, né, de aniversário da universidade, um show, quer dizer, vários artistas gaúchos, vários intérpretes, fizeram shows de diferentes compositores, e caiu o Lupicínio para mim, então foi um presente para eu realmente mergulhar naquilo ali, ver a minha história, rever a minha história com a música dele, com as versões apropriadas, assim, quando eu ouvi Maria Bethânia cantando Loucura, ali foi que eu ouvi de um jeito que não era o jeito que eu estava acostumada a ouvir Lupicínio, né, desde criança e tudo, então é muito... Depois eu fui, então, pesquisar as gravações dele, mas, por exemplo, eu não conseguia passar de ano no primeiro ano do segundo grau, porque eu não ia à aula, porque eu ia para a noite ver pessoas que tinham tocado com o Lupicínio tocando. Não tentei fazer isso em casa, mas eu devo dizer que isso mudou a minha vida. E a gente está falando sobre Lupicínio e sobre, começando então a falar um pouquinho sobre a Adriana Calcanhoto, intérprete, né? Tu é uma grande compositora, mas também uma grande intérprete, e que consegue colocar uma nova roupagem em muitas canções, né? Que já são populares ou nem tanto, que se tornaram populares contigo. Como que é a Adriana intérprete também? E o que que tu busca na hora de cantar uma canção que não foi tu que compôs? Eu busco que ela seja minha. Eu canto a canção dos outros quando eu gostaria de ter feito aquela música, e alguém fez antes e fez melhor. E aí eu canto, mas eu canto a partir do que ela me diz, né? Por isso que eu não dei certo na noite em Porto Alegre, nos lugares onde era para fazer cover. Eu não sei fazer cover. As coisas só começaram a acontecer quando eu comecei a cantar para um público que queria ver o que eu fazia com aquelas canções, como era o meu jeito e como eram as minhas canções. Então, o meu lado de intérprete busca realmente se apropriar da canção.
E nas composições, eu sempre achei muito interessante, assim, que as suas músicas, elas são recheadas de referências, por exemplo, os quadros, né, que a gente citou há pouco, lançou em 92, né, só me corrija se eu não tiver, se eu tiver errado. Foi. E se eu não me engano, foi a primeira vez que eu ouvi Frida Kahlo, esse nome, assim, cores de Frida Kahlo. Meu pai te ouvia muito em casa, e eu lembro que quando eu ouvi, eu fiquei pensando, quem é Frida Kahlo e que cores são essas? Eu criança, assim, fui procurar. Então, tu tem noção, assim, que a tua música também enriquece de forma intelectual as pessoas? Às vezes eu ouço assim, uns depoimentos tipo esse que você está me dando, e eu lembro em 92, em 93, logo que a canção saiu, algumas pessoas perguntavam assim, o que é um Almodóvar? Pergunta ótima, o que é um Almodóvar? Isso é bacana, porque eu também tenho canções e poemas e coisas que me deram, né, me abriram janelas por causa de referências, eu fui lá ver o que que era e abriram-se mundos a partir daquilo. Eu acho bacana, mas não dá para ter noção, né? O bacana, na verdade, é isso. Eu faço uma canção aqui no meu quarto e aí ela vai ganhar o mundo do jeito que ela tiver que ganhar o mundo. Não dá para saber, né? O que que vai acontecer. Este mistério é a coisa mais interessante. E nem também tentar prever, né? Porque fazer algo pensando no resultado geralmente não tem uma grande eficiência. A gente pode, olha, eu com meus alunos converso muito sobre a fórmula do HIT, né? Dá para hoje na internet a gente joga a fórmula do HIT, tem milhões de receitas, de coisas, eu anoto tudo isso, encomendo aos meus alunos, quero um hit, porque faz-se uma música pela fórmula do hit, mas não quer dizer que você tem um hit. E às vezes uma canção bem esquisita é, cai no gosto das pessoas, e não dá para saber, não dá para saber. Tem alguma tua que surpreendeu mais, assim? A própria Esquadros, quando eu mostrei na gravadora, as pessoas disseram, mas uma música chamada Esquadros nunca vai tocar. Né? Que bom que ninguém sabe. É isso que eu acho. Adriana Calcanhoto, para a gente começar a finalizar esse papo, vem disco de inéditas por aí? Vem disco de inéditas no ano que vem. Já falei demais. Mas vem disco de inéditas no ano que Ponto final. vem. Bom, todo mundo convidado, né, para esse show no dia 13 de dezembro, que acontece no Teatro Dan Higgs. Se quiser fazer um convite para a galera aí te assistir. Quero fazer um convite, porque é o finalzinho dessa turnê, né, que aconteceu desde que eu pude sair de casa, depois do confinamento, e vai terminar essa turnê em janeiro, é a última oportunidade, dia 3 de dezembro, de ver esse show, porque aí vem o tal disco de inéditas, e aí são outras coisas, esse show vai acabar. Aí vai ser Então, assunto para uma próxima entrevista. exatamente, mas para um próximo, chamar para um próximo show de voz e violão, não sei quando vai ser, então eu estou chamando. Então aproveitem. Muito obrigada, Adriana Calcanhoto. Prazer conversar contigo. Um prazer, eu que agradeço.